Olá, alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estão estudando, estão se cuidando? Ótimo! Então, na nossa aula de ciências de hoje, a aula número 54, nós vamos falar da estrutura da visão. E isso mesmo, a gente está dando uma continuidade da nossa aula anterior. Na aula 53, nós falamos da visão, da importância da luminosidade, falamos dos fotorreceptores, como essa luz é captada por essas células, que é convertida em impulso e chega até o nosso cérebro. Falamos um pouquinho das estruturas externas ao olho, que protegem, que auxiliam os nossos olhos, né? Então, hoje a gente vai conhecer estruturas internas do olho. Mas antes de começar, cadê teu caderno? Tirou lá do armário, tirou da gaveta, que estava debaixo da cama, que eu sei? Então, pega o caderno, que tem atividade para corrigir hoje. Antes de começar, você está tirando as dúvidas com o seu professor? Você está acessando o Classroom? Você está registrando a sua presença no aplicativo? Não se esqueça, super importante. Você que não está conseguindo, combine com a sua escola, veja o dia que tem a entrega dos materiais, leva para casa, resolva, leia e combine a devolução. Não importa se você está assistindo pela televisão, pelo smartphone, pelo aplicativo, pelo tablet, no YouTube, não importa. O legal é que você está acompanhando a aula do Fabiano e aprendendo mais um pouquinho sobre ciência. Então vamos para a nossa aula de hoje? Sempre iniciamos com correção de atividades. Então quero ver o caderno super caprichado, caneta na mão, lápis e borracha. Acertou? Marca o certo. Errou? Não tem problema, não fica triste. Passa a borracha, reescreve e põe o certo também. Tudo certinho no caderno. Pergunta 1. Um aluno fez a seguinte afirmação: a visão é importante, pois auxilia o ser humano em sua interação com o ambiente. Ótimo! Com esta frase, ele pergunta na letra A: explique com exemplos o que o aluno quis dizer com esta afirmação. Então, a visão permite distinguir o quê? Então, a gente está interagindo com o ambiente. Eu vejo um carro, eu vejo uma árvore, eu vejo um cachorrinho, eu vejo a porta da minha casa, um prato, uma panela, a caneta que está na sua mão. Então percebam que nós estamos interagindo com o ambiente. Eu estou interagindo aqui com a televisão, por exemplo. Então, graças à visão, eu distingo as formas dos objetos. O formato dessa televisão. As cores do objeto. Tem escrita em vermelha, o fundo é branco, tem letra preta, as intensidades de luminosidade, né? E a profundidade dos objetos. O tamanho, né? A altura, a largura, comprimento. Isso auxilia na interação com o ambiente. Então, essa é a primeira parte do nosso exercício. Lembram que tinha a letra B? Então, não coube na tela. Nós vamos corrigir a letra A, eu vou dar um tempinho e já volto.
Ótimo, a primeira parte do nosso exercício está corrigida. Já sabemos da interação com o ambiente, que eu sei as formas, os objetos, se eles são grandes, se eles são pequenos, se são coloridos. Vamos para a parte B? Então, a parte B do exercício, ele perguntava assim, ó, você acha que ser cego ou ter baixa visão é algo limitante? E por quê? Você conhece alguma pessoa cega? Você conhece alguma pessoa que tem baixa visão? Então, se você não conhece, não tem contato com uma pessoa, não tem problema. Mas essas pessoas, embora elas tenham essa condição, não ter a visão perfeita, enxergando 100%, será que elas têm uma limitação, elas podem ser impedidas, elas não conseguem fazer certas ações? É isso que está perguntando a nossa letra B. Lembra que nós conversamos numa aula, quando a gente falou dos sentidos, que eu falei do braille, que é aquele alfabeto onde em relevo a pessoa pode, a partir daquelas estruturas em relevo, ler? Então, essas pessoas elas podem fazer uma leitura. Se você acompanha o canal de televisão, que a gente passa a Aula Paraná, teve uma semana que nós fizemos uma aula show que nós entrevistamos um jogador que ele é cego. E ele joga futebol de 5. Volte e assista essa reportagem que eu fiz com ele. Então, ele é uma pessoa cega, mas ele não tem uma limitação, ele pratica um esporte. Será que essas pessoas, por alguma razão, elas deixam de fazer alguma coisa? Muito provavelmente não, né? Então, ainda que existam limitações, claro, elas não podem fazer tudo que uma pessoa que enxerga pode. Pessoas cegas ou com visão reduzida têm condições, bem como o direito de se inserir na sociedade. Então, hoje a gente percebe que essas pessoas, elas fazem muitas atividades. Elas têm empregos, elas se relacionam, elas não ficam isoladas por causa de uma limitação física. Existem meios, recursos que possibilitam esta interação com a sociedade. Legal essa situação e discutir essa situação. Então, eu vou dar um tempinho para vocês corrigirem e eu já volto.
Exercícios corrigidos, caprichados. Colocou certo? Pode pegar a caneta vermelha, pode pegar a caneta cor-de-rosa, caneta cheirosa. Estamos trabalhando os sentidos, né? Cheirinho da caneta, a coloração. Marca, deixa tudo certinho no seu caderno, apagou o que estava errado, complementou o que estava faltando, não tem problema. Eu quero esse caderno super caprichado. Então vamos na sequência? Vamos começar a nossa aula e ver mais informações sobre a visão? Olha como eu começo a nossa aula de hoje. Eu começo com uma pergunta. Vocês vão fazer uma análise de uma imagem para mim, junto comigo, para a gente começar a discutir assuntos relacionados à visão. Bom, o que você observa nesta imagem? Você vai perguntar assim, Fabiano, você tirou uma foto do chão, você não tinha tanta coisa bonita para tirar no mundo? Árvores, construções, monumentos, pessoas, você tira a foto do chão. Não tem nada de importante no chão. Eu quero que você repare melhor nesta imagem. Às vezes, a gente não olha para o chão porque a gente tem que olhar para frente, senão a gente esbarra num poste, numa pessoa e a gente cai e se machuca. Mas comece a reparar no chão da sua cidade. Claro que agora a gente não pode sair de casa, tem que ficar em casa. Mas perceba, quando voltarmos à normalidade, como que é o chão, a calçada da sua cidade. Então essa aqui é da nossa cidade aqui de Curitiba. Bom, você já ouviu falar de piso tátil? Eu vou dar um tempinho para você analisar novamente essa imagem, localizar o piso tátil e imaginar a importância dele para a nossa aula de hoje, fazendo relações com a visão. Vou dar um tempinho e já volto. E aí,
Você perguntou em casa para uma tia, para a madrasta, para a avó, se eles já viram, se eles conhecem o que é um piso tátil? Será que, por exemplo, na frente da sua casa, na calçada da sua casa, tem? Ou se você mora num prédio, nas partes comuns, onde todos os moradores passam, os visitantes passam, será que tem um piso tátil? Então vamos acompanhar aqui a imagem comigo. Se a gente reparar, tem duas coisas legais nessa imagem que estão associadas à acessibilidade. A acessibilidade, Fabiano, é o ato de uma pessoa que tem uma certa dificuldade ser inserida e ter uma vida normal, comum, como todos. Se vocês repararem aqui no cantinho esquerdo, nós temos uma vaga de estacionamento para deficiente físico. Olha lá o símbolo do cadeirante. Então, eu estou permitindo que pessoas que não têm, né, a mobilidade, a gente já conversou sobre isso quando nós falamos sobre o sistema nervoso, da questão de ser paraplégico ou tetraplégico, não ter condições de se locomover. Então eu tenho que ter uma vaga um pouco mais ampla para que essa cadeira de roda possa entrar ou sair do carro, uma rampa para ela conseguir se deslocar. Então, isso na imagem já veio de brinde, já veio de presente. O piso tátil são essas duas estruturas em amarelinho que você está observando nessa calçada. Então, imagina que uma pessoa que tem baixa visão, ou seja, que não é totalmente cega, percebe luminosidades, uma pessoa cega se desloca. A gente já viu como ela lê, né? Então, ela aprende, ela é alfabetizada utilizando o alfabeto Braille. Mas e para se deslocar, Fabiano? Para ter uma relação com a pergunta que você corrigiu agora há pouco. Lembra do exercício 1, letra B, das limitações de uma pessoa cega? Será que essa pessoa ela pode se deslocar e sozinha, por exemplo, ir ao mercado, visitar uma pessoa? Se existe esse piso tátil, ela consegue se deslocar com segurança. Claro que ela pode se utilizar de outros instrumentos, né? Uma pessoa, um cão-guia, uma bengala, né? Só que esse piso tátil tem a função de direcionar a pessoa. Então, se aqui eu tenho uma calçada, percebam na imagem que esse piso tátil, essas plaquinhas amarelas, elas também têm saliências. Essa aqui da esquerda tem estruturas compridinhas, como se fossem salsichinhas. Percebam que nessa aqui da direita tem bolinhas. O formato é diferente, porque indica coisas diferentes. Quando eu tenho essas compridinhas e a pessoa cega ou com baixa visão se desloca sobre ela, ou seja, ela anda em cima dela, ela percebe o sentido da via. Ela sabe que ela pode ir reto porque não tem nenhum obstáculo. Quando ela se depara com essa região onde tem as bolinhas, é um ponto de atenção, onde ela tem que parar, porque ou muda de direção, ou era para a esquerda e agora vai para a direita e assim por diante, ou vai ter um obstáculo muito próximo. Então, esse piso tátil nós estamos trabalhando o quê? Com a sensação do toque. Vai ser pelo pé. Sabendo, mas usa sapato, usa tênis. Vai perceber? Percebe-se, claro, com auxílio de outros instrumentos, de uma guia, de uma bengala que vai também auxiliar isso. Mas perceba que utiliza-se um outro sentido para que essa pessoa possa se deslocar com segurança, porque é um direito dela. Então, isso é uma questão de acessibilidade. Depois pesquise, veja se na sua cidade, na sua região, tem esse piso, onde vai facilitar a vida das pessoas que têm baixa visão ou são cegas. Legal a gente conversar sobre isso, né? É importante a inclusão dessas pessoas. Então vamos falar da visão. O olho humano tem uma forma esférica e em sua parte externa é envolvido por diferentes membranas. Então na aula de hoje a gente vai falar do olho, ótimo. Só que nós vamos falar das membranas que envolvem ou que fazem parte dos nossos olhos, que são 3. A esclera, que também é chamada de esclerótica, a corióide, que também é chamada de coroide, e a retina. Isso, a retina foi da aula passada. Na retina, lá no fundo dos olhos, eu encontro os
fotorreceptores, que são as células responsáveis pela captura da luminosidade. Então, eu trago aqui para ilustrar para vocês uma imagem de um olho, que nós estudamos na aula passada, algumas dessas partes, né? A íris, que é a parte colorida, nessa foto está preta e branca, né? E a pupila, que é a região central, onde ela dilata, né? Ela aumenta de tamanho e ela se contrai conforme a luminosidade. Você fez aquela experiência na frente do espelho que eu sugeri na aula passada? Percebeu a movimentação da pupila? Então vamos começar a falar da esclera. Então, antes da gente ler o texto e saber a função, para que ela funciona, vamos observar a imagem. Nessa imagem, você já conhece duas regiões. Eu não coloquei o nome, mas você conhece. A cor do olho dessa pessoa, meio verde, indo para o amarelado, que cor bonita, né, Fabiano? Se chama íris essa região. E na região central, lá aquela circunferência pretinha, pupila. Hoje, nessa tela, nós vamos aprender o que está em volta dessa íris, que é a parte branca dos nossos olhos, a esclera ou esclerótica. Então, a esclera é a camada mais externa do nosso olho. É nela que estão as inserções dos músculos que fazem os nossos olhos se movimentarem, né? Você consegue girar os seus olhos em direção a um objeto. A esclera, então, ela é opaca e de coloração branca, sendo popularmente conhecida como branco dos olhos. E você percebe que existem inervações, né? Vasinhos bem fininhos de sangue. Na parte frontal e central do olho, a esclera possui uma porção transparente que a gente não consegue visualizar, mas que envolve a região, né, da frente da esclera que nós chamamos de córnea. Aqui eu trago para vocês uma imagem mostrando então, né, o formato do nosso olho esférico, a esclera, que é essa região branca, onde eu tenho as inserções dos músculos, que faz com que nós consigamos, né, direcionar o nosso globo ocular para o objeto pretendido. Então, olha que legal nessa imagem, quanta coisa nós já aprendemos. A parte colorida azul, íris. A região central, pupila. Hoje conhecemos a esclera, que é a maior parte mais externa dos nossos olhos e que envolve ela na frente uma estrutura transparente chamada de córnea. Agora nós vamos adentrar uma outra membrana do nosso olho, que se chama corióide ou coroide. Tem dois nomes, qualquer um dos dois pode ser. Ela é uma membrana o quê? Intermediária. Ela não é a mais externa, mas também não é a mais interna, porque são três que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então, vamos ver essa segunda camada? É uma película pigmentada, rica em vasos sanguíneos, que nutrem as células do nosso olho. Então, os vasos sanguíneos levam oxigênio e nutrientes para o corpo todo, incluindo os nossos olhos. Sobre a córnea, a corióide forma o quê? A íris, por isso que ele falou que é uma estrutura pigmentada, que é a parte colorida do nosso olho. Então percebam novamente aqui um recorte, né, lateral do nosso olho, do olho humano. Então, se a gente for externamente, nós temos essa córnea que fica sobre a esclera, né, que é transparente, só na região frontal. Nós temos toda a camada mais externa, que é a esclera, que ela é branca. Aí nós temos, né, abaixo dela, a corióide, que é uma camada intermediária, pigmentada, que na sua região frontal, na frente, forma a nossa íris, que é a região colorida dos nossos olhos. Vamos para o nosso quiz? Hoje a gente tem 3 perguntas. Olha a número 1. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular denominada. Então eu quero saber qual é o nome da parte colorida do nosso olho. Letra A, pupila. Letra B, cristalino. Letra C, córnea. Ou letra D, íris. Isso nós vimos na aula passada. E eu retomei e relembrei na nossa aula de hoje. E vocês viram e vocês sabem porque vocês são inteligentes em estudar. Então eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta correta.
Ah, Fabiana, esse exercício era fácil. Você comentou na aula passada, comentou hoje, e eu já sei que a parte colorida do nosso olho é íris, isso mesmo. Íris é a parte colorida dos nossos olhos. Continuando, olha a gente falando de novo dela. Então, no centro da íris há uma abertura chamada pupila. Nós também conversamos sobre ela na aula passada. Teve até uma atividade prática para vocês fazerem e conhecerem melhor essa movimentação da pupila, né? Ela dilatando, aumentando o tamanho ou contraindo, conforme a luminosidade do ambiente. Os movimentos de abertura e fechamento da íris ajustam a abertura da pupila, regulando a quantidade de luz que entra no olho. Então, é graças à íris, a contração e o relaxamento dela, que a pupila vai abrir e fechar. Só que a gente só vê o movimento da pupila. Então, percebam nessa imagem aqui, olha que cor linda desse olho azul. Opa, cor azul, parte colorida do nosso olho. Você viu no exercício anterior, íris. Puxei a flechinha e tá aqui a íris. Um beijo para minha amiga Íris, que eu tenho uma amiga Íris, que ela também é parte de um olho. Agora a gente está vendo a pupila. Olha essa região central preta. De todo mundo tem essa cor. Olha como ela aumentou de tamanho, diminuiu. Aumentou, diminuiu. Pouca luz no ambiente, ela fica grandona para capturar o máximo de luz no ambiente. Contraiu, ficou pequenininha assim? Tem muita luz no ambiente, vai machucar teus olhos. Então ela diminui porque já tem luz suficiente para observar as coisas. Vamos para o segundo quiz? Na íris é possível perceber uma pequena abertura que controla a quantidade de luz que entra no olho. Essa abertura, que muda de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, é chamada de... Também é fácil. Vimos na aula passada e hoje eu trouxe de novo. Letra A, pupila é essa região que abre e fecha de acordo com a luminosidade. B, cristalino. C, córnea. Ou letra D, é a íris? Vou dar um tempinho e eu já volto.
E agora, será que você sentiu dificuldade para resolver esse quiz? Lógico que não. Você é espertinho, você é espertinha, estudou, prestou atenção no Fabiano e com certeza a resposta é letra Ah, escutei um E. Não tem E, vai até a letra D. Não, é a letra A a resposta correta. A maioria de vocês acertou, porque eu escutei aqui na minha sala de aula. Então, de parabéns. Então, vamos na sequência. Agora, a gente vai falar da retina. Lembra que eu falei no começo da nossa aula que a gente vai estudar 3 membranas? Então, a gente está indo para a terceira, que é a retina, que também estudamos e falamos na aula passada. É na retina que eu encontro os fotorreceptores, Fabiano? Com certeza. Então, aqui a gente vai falar deles novamente. A retina é a camada mais interna do olho. Nós vimos a mais externa, a esclera branca, a corióide, a interna, a intermediária, e a mais interna ainda, a retina. Nela localizam-se quem? Células receptoras de luz, fotorreceptores, perfeito. A partir de hoje, a gente vai conhecer quais são os tipos dessas células. São 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu sei que vocês gostam de ver séries de televisão ou filme. Cone e bastonete é o assunto só os 2 na nossa próxima aula, da aula que vem. Então não perca a próxima aula. Os impulsos nervosos gerados por esses fotorreceptores são transmitidos ao cérebro. Lembra? Quase no finalzinho da nossa aula anterior, na aula 53, que eu mostrei aqueles 6 passos de como a luz percorre? Então ele está falando aqui que os fotorreceptores capturam a luz, geram esses impulsos nervosos e levam até o nosso cérebro. Novamente eu trago aqui um recorte de um olho humano e agora eu coloquei o nome de todo mundo que a gente aprendeu. Vejam quantas partes do olho você já está conhecendo. Então, nós conhecemos a parte mais externa, a membrana mais externa, esclera, branca. É ela que nós visualizamos porque é a parte branca dos nossos olhos. Na frente da esclera, eu tenho uma película transparente, a córnea. Você já ouviu falar em transplante de córnea? Eu sei que não é o assunto da aula de hoje, mas tem relação com o assunto. Algumas pessoas, infelizmente, quando morrem, elas doam nelas. Infelizmente, a pessoa morre, acontece, a gente sente saudade. Só que algumas pessoas doam seus órgãos e algumas pessoas doam uma córnea para uma pessoa que está necessitando. Vai ter uma aula que eu também vou falar sobre isso. Super legal a doação de órgãos. Logo abaixo da esclera, observem aqui no desenho, a esclera, por ela ser branca, no nosso desenho aqui ela está um pouco azulada para vocês visualizarem. Logo abaixo, intermediária, a corióide. A corióide é a camada intermediária pigmentada, que na sua frente forma a íris. E no centro da íris, a pupila. E a camada mais interna, aqui em amarelinho, eu tenho a retina, onde eu encontro os fotorreceptores, que são 2 que você aprendeu hoje comigo, cones e bastonetes. Aqui eu trago para vocês uma imagem dando uma ênfase, dando uma importância para os cones e para os bastonetes. Então, eu só mostro para vocês a camada mais interna, então ela preenche internamente os nossos olhos e eu vou ter esses 2 tipos. Os cones, que eu vou ter 3, porque ele vai capturar a luz vermelha, verde e azul, e o bastonete, que ele não está relacionado com as colorações. Mas isso é assunto da próxima aula. Hoje eu quero que você conheça que existem 2 tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes. Legal, né? Então a gente vai para a nossa terceira e última pergunta do quiz de hoje. Tipos de fotorreceptores encontrados na retina. Acabei de explicar. Se você não acertou, é porque você foi lá no banheiro, porque você dormiu na aula e conversou. E não pode. Tem que prestar atenção. Letra A. Será que são cones e bastonetes? Letra B. Cones e íris? Letra C. Bastonetes e pupila? Ou letra D. Íris e pupila? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Ah, Fabiano, esse exercício e quiz é muito fácil, eu quero quiz difícil. Você explica, eu compreendo, eu entendo, na hora do quiz eu quero bem difícil. Eu vou voltar com aqueles desafios de imagem, hein? Olha lá. Bom, fotorreceptor tem dois tipos, cones e bastonetes. Letra A, perfeito, ótimo quem acertou. Vamos pegar nosso caderno? Então, pega o caderno, coloca a data de hoje, coloca o número da nossa aula, aula 54, que é sobre estrutura do olho. Vamos copiar a nossa pergunta? Número 1. Os óculos escuros são usados para proteger os olhos contra a luminosidade excessiva. Sabe que você tem óculos de sol? Você já reparou num dia na praia, a luz bem forte do sol e a gente não pode olhar direito porque essa luminosidade machuca a nossa visão, né? Machuca o nosso olho? Então o óculos escuro é uma invenção do homem que protege, que bloqueia essa luminosidade tão intensa. Compare a ação exercida pelos óculos escuros às mudanças de tamanho da pupila do nosso olho. Então nós não conversamos e não vimos que a pupila lá abre e fecha conforme a luminosidade, ela protege. O óculos de sol é muito similar. Então, para resolver esse exercício, você vai fazer essa comparação do óculos de sol com a pupila que abre e fecha. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o exercício e eu volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje.
Exercício copiado, super caprichado, pode ter feito com caneta colorida, o número 1 de uma cor, né, de vermelho, de verde, e copiar a pergunta em azul e preto. O caderno é de vocês. O importante é copiar caprichado. Bom, agora antes de encerrar a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho do que a gente conversou hoje? Você lembra mais ou menos? A Fabiana, eu lembro de algumas coisas. Então, na nossa aula de hoje, a gente falou de 3 membranas que formam o nosso olho. Da mais externa para a mais interna. Falamos da esclera branca, que é o branco dos olhos. Na frente tem a córnea. Intermediária, nós temos a corióide, que é uma membrana pigmentada. Tem um pigmento, tem uma coloração, a melanina. Ela vai formar na sua frente a íris, a parte colorida dos nossos olhos. No centro da íris eu tenho a pupila, que ela se dilata, ela aumenta de tamanho quando eu tenho pouca luminosidade e ela se contrai, ela fica pequenininha quando tem muita luz no ambiente. Já que a luz é importante para observar os objetos, conforme eu tenho mais ou menos luminosidade, o nosso olho se adequa para essa situação. E a mais interna dessas camadas é a retina. Na retina eu vou ter o quê? A formação da imagem. Lá eu vou encontrar os fotorreceptores, células específicas em capturar, são sensíveis à luz, que vão transformar, vão levar para o nervo óptico até o cérebro e formar a nossa imagem. Aprendemos hoje que existem 2 tipos de fotorreceptores, cones e bastonetes. Os cones estão associados à visualização de cores. Já os bastonetes estão mais relacionados ao preto e branco. Mas isso é o assunto da nossa próxima aula. Vou deixar só de curiosidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem dúvida? Entre em contato com o seu professor, manda uma mensaginha. Releia, reveja, reassista essa aula. Fiquem bem e até a próxima.